Olá a todos, nossos queridos espectadores. Meu nome é Yulia Horova. Hoje é domingo e isso significa que está no ar o resumo semanal da UAE TV. Hoje vamos analisar o que marcou a semana, o que está acontecendo ao redor da Ucrânia e, mais importante ainda, como isso afeta os Estados Unidos e você pessoalmente. Então, no episódio de hoje, as negociações de paz continuam enquanto o ditador Putin nega a responsabilidade pela morte de ucranianos. A Rússia lança ataques massivos contra a Ucrânia, mergulhando a dessa em um blackout e destruindo uma ponte-chave que conecta diretamente a Ucrânia e a Moldávia na fronteira. Europa e Estados Unidos avançam com novos financiamentos para a Ucrânia. Vamos falar sobre tudo isso em instantes. Por enquanto, siga a gente, deixe seu like e prepare-se para um programa cheio de conteúdo. Vamos começar? Líderes da União Europeia concordaram à Ucrânia um empréstimo de 90 bilhões de euros, sem juros, para 2026 a 2027, sem utilizar os ativos russos congelados. O acordo foi alcançado após 15 horas de intensas negociações em Bruxelas. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, classificou o acordo como um apoio urgente que dará à Ucrânia os recursos de que precisa nos próximos anos. A União Europeia mantém aberta a possibilidade de usar os ativos russos congelados para pagar o empréstimo caso Moscou se recuse a pagar as reparações. Esses ativos permanecerão congelados até que a Rússia compense a Ucrânia pelos danos que causou. Vamos fornecer um empréstimo garantido pelo orçamento da União Europeia. Isso vai atender às necessidades financeiras urgentes da Ucrânia. E a Ucrânia só irá reembolsar esse empréstimo. Quando e somente quando a Rússia pagar as reparações. A União reserva o direito de utilizar os ativos imobilizados para quitar esse empréstimo. Nosso objetivo não é prolongar a guerra. Na verdade, as decisões de hoje são uma contribuição crucial para alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia. Porque a única maneira de trazer a Rússia para a mesa de negociações é fortalecendo a Ucrânia. O primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever, que se opôs fortemente a vincular as reparações para a Ucrânia, chamou o acordo final de uma vitória para todos. Ele disse que, se os líderes europeus tivessem saído sem um acordo, teria sido um desastre não só para Kiev, mas para a própria Europa. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu aos líderes da União Europeia, dizendo que o pacote de apoio fortalece a resiliência da Ucrânia. A decisão da União Europeia de destinar 90 bilhões de euros, que de qualquer forma estão ligados a ativos russos, é sem precedentes. E isso também vai impactar as futuras negociações de paz. A Ucrânia estará em uma posição mais forte. Recebemos esses fundos para 2020, 2026, 2027 e estamos contando com o uso de todos os 210 bilhões de euros em ativos russos. Mas autoridades em Bruxelas dizem que o pacote de 90 bilhões de euros não é a palavra final. O presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, diz que o bloco pode voltar a discutir a questão caso seja necessário mais financiamento. Segundo autoridades em Bruxelas, a Ucrânia pode precisar de mais 135 bilhões de euros nos próximos 2 anos. Kiev também sinalizou que provavelmente vai precisar de apoio adicional. O ministro das Finanças da Ucrânia, Serhiy Makarchenko, disse que o trabalho sobre as reparações, a Lei Link, deve continuar, alertando que a estabilidade financeira é fundamental para a defesa da Ucrânia e para reduzir riscos em toda a Europa. Os riscos para a Europa de uma possível derrota ucraniana superam em muito os riscos de implementar um mecanismo de reparações. A Ucrânia quer paz, mas precisa se preparar para a possibilidade de uma agressão russa contínua ao longo do próximo ano. Nesse caso, manter um financiamento externo substancial é de importância crítica. Os Estados Unidos também continuam apoiando a Ucrânia. O presidente Donald Trump assinou o Orçamento de Defesa de 2026, que inclui 800 milhões de dólares em assistência para a Ucrânia. O financiamento será distribuído ao longo de 2 anos, com 400 milhões de dólares americanos anuais, e será usado para a compra de armas dos Estados Unidos. Zabi Tanks. Os gastos com defesa atingiram um nível recorde, 901 bilhões de dólares americanos, e o orçamento deixa claro que Washington não planeja reduzir sua presença militar na Europa. Ao mesmo tempo, crescem as pressões bipartidárias no Congresso para aumentar a pressão sobre a Rússia.
Um grupo de parlamentares, liderado por Brian Fitzpatrick e Gregory Meeks, apresentou o projeto de lei Paz através de ameaças contra a Rússia. A proposta prevê sanções abrangentes contra autoridades russas, oligarcas, empresas de energia e instituições financeiras, além de restrições a investimentos, comércio e ao acesso da Rússia ao sistema financeiro global. As sanções só poderão ser suspensas se um acordo de paz for finalmente alcançado em termos aceitáveis para a Ucrânia e a guerra da Rússia contra a Ucrânia chegar ao fim. As negociações não isentam o Congresso de sua responsabilidade de agir. Essa responsabilidade já está clara há algum tempo. E esperar não é mais uma opção. Mas, através da força, é a disciplina de negociar a partir de uma posição de força, de apoiar a Ucrânia, deixando absolutamente claro que a campanha de agressão da Rússia não será normalizada nem recompensada, e afirmando que os Estados Unidos ainda fazem valer as regras que tornam a paz possível. Isso não se trata apenas de acabar com uma guerra. Trata-se de estabelecer as regras para um mundo que está observando se os Estados Unidos ainda as fazem cumprir. Enquanto isso, o Senado apresentou outro projeto de lei bipartidário, o Ato de Redução dos Lucros do Petróleo Russo. A medida imporia sanções a empresas e intermediários que ajudarem a facilitar a importação de petróleo russo. Os autores dizem que comprar energia russa financia diretamente a agressão. A administração do presidente Donald Trump também está considerando uma nova rodada de restrições. Segundo a Bloomberg, se o ditador Vladimir Putin rejeitar um possível acordo de paz, os Estados Unidos estão preparados para mirar na chamada frota sombra de petroleiros da Rússia e nos negociadores que ajudam Moscou a driblar as restrições à exportação de petróleo. Ao mesmo tempo, a política de sanções de Washington tomou um rumo inesperado. O Departamento do Tesouro do ZEUA suspendeu as restrições a várias empresas e indivíduos anteriormente ligados ao fornecimento de equipamentos para a Rússia, inclusive para o setor de defesa. A decisão afeta empresas sediadas no Chipre, Finlândia, Emirados Árabes Unidos e Turquia. Nenhuma explicação oficial foi fornecida e os próximos passos de Washington em relação às empresas ligadas à Rússia e a quem está atrelado a elas permanecem incertos. Andreas Sundgund, pesquisador político do Centro de Estudos da Europa Oriental de Estocolmo, sugeriu que os Estados Unidos podem ter flexibilizado algumas sanções anti-Rússia, por aquilo que ele chama de interesses transacionais, os motivos financeiros de empresas ou indivíduos poderosos. Pode ser, então, que existam esses tipos de interesses transacionais aqui, que não têm mais a ver com guerra e paz, mas sim com os interesses financeiros de certas empresas ou pessoas poderosas. Isso significa, aparentemente, que há algumas conversas e alguns acordos sendo feitos, dos quais não temos conhecimento ou só podemos especular. E por isso essas isenções às sanções são concedidas. Embora seja preciso dizer, tais isenções de sanções também já foram feitas pela União Europeia, desde o início do regime de sanções. Então, isso não é tão incomum, porque existem alguns interesses especiais que acabam interferindo no regime geral de sanções. Com os Estados Unidos, eu acho. Pode até haver alguns acordos que envolvem diretamente a família do Trump ou outros grupos de pressão que têm interesses especiais em continuar. Deixa aquele negócio com a Rússia. A entrevista completa com Andrei Sumlen estará disponível na UATV, como parte da nossa análise de encerramento. Fica com a gente e siga nosso canal no YouTube para atualizações, assim você não perde nada. As discussões de paz entre as delegações dos Estados e da Rússia continuam neste fim de semana em Miami. Segundo Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Russo de Investimento Direto, suas conversas com Stephen Witkoff e Jared Kushner sobre a Ucrânia foram construtivas. Na sexta-feira, os Estados Unidos também realizaram consultas separadas com a Ucrânia. Como informou o secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, Rustem Umerov, Kiev e Washington concordaram em novos passos e continuarão o trabalho conjunto nos próximos dias. Mas não se deve esperar contatos diretos entre os presidentes do ZEUA e da Rússia antes do final do ano. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Vladimir Putin atualmente não tem nenhuma ligação telefônica com Donald Trump prevista em sua agenda de dezembro.
Os Estados Unidos propuseram uma reunião mais ampla com representantes da Ucrânia, dos Estados Unidos, da Rússia e da Europa, como parte dos futuros esforços de paz. O presidente Volodymyr Zelensky disse que a ideia partiu de Washington após suas conversas com autoridades ucranianas. Ele também disse que a Ucrânia só consideraria tal reunião após receber um informe completo sobre a primeira rodada entre EUA e Ucrânia, e agora está aguardando a posição dos EUA, após suas consultas com Moscou. Neste ano, os ucranianos vão celebrar o Natal na escuridão, já que a Rússia continua seus massivos ataques aéreos contra a infraestrutura crítica do país. Só nesta semana, a Rússia lançou 681 drones, incluindo 400 do tipo Shahed, e disparou 3 mísseis balísticos. A Força Aérea Ucraniana conseguiu abater 504 drones de todos os tipos, mas a escala dos ataques ainda causou danos generalizados e quedas de energia. O maior choque da semana veio de Odessa. Após mais um ataque russo, essa cidade de 1 milhão de habitantes ficou sem eletricidade, água e aquecimento por vários dias. Os moradores não podiam se lavar, não conseguiam cozinhar direito, e os alimentos estragavam rapidamente nas geladeiras sem energia. A situação agora foi estabilizada, mas continua difícil. Desde o início da invasão em grande escala, as usinas termoelétricas da empresa de energia ucraniana DTEK foram atacadas mais de 210 vezes. Mas, como uma fênix renascendo das cinzas, a geração de energia ucraniana continua se recuperando, não importa o que aconteça. Antes deste Natal, a DTEK decidiu convocar o mundo a fortalecer o apoio às instalações de energia da Ucrânia. Mas o apelo foi incomum. É o casco da turbina de uma usina termoelétrica destruída por ataques russos. Uma tarefa árdua, executada com a lendária composição natalina Shredek. Ela foi escrita pelo compositor ucraniano Mykola Leontovich, no início do século XX, mas você provavelmente a conhece por outro nome, Carol of Bells. Tamo aqui. Depois, a Rússia começou a atacar pontes na região de Odessa, na Ucrânia, bem na fronteira com a Moldávia, numa aparente tentativa de isolar a área da vida normal. No dia 18 de dezembro, um drone russo atingiu uma ponte perto do vilarejo de Mayak, acertando um carro que levava uma mulher e seus 3 filhos. A mãe morreu, as crianças ficaram gravemente feridas. Mais uma vez, nesse contexto, Putin fez outra declaração cínica. Durante o programa Linha Direta do Kremlin, ele disse que não é responsável pelas mortes na Ucrânia. O ditador transferiu a culpa para a Ucrânia, repetiu velhas narrativas sobre o golpe de 2014 e os acordos de Minsk não cumpridos. Nós não nos consideramos responsáveis pelas mortes de pessoas, porque não fomos nós que começamos esta guerra. Esta guerra começou após o golpe de Estado na Ucrânia. A questão é completamente, a responsabilidade está totalmente e completamente do lado dos nossos adversários ocidentais. O presidente Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia está enfrentando uma escassez de mísseis para os sistemas Patriot, NASAMS e outros sistemas de defesa aérea, porque vários países europeus começaram a reter os suprimentos em meio aos ataques de drones russos no outono. Ele também sugeriu que Moscou pode ter realizado esses ataques contra países europeus, para dissuadi-los de fornecer mísseis adicionais antes do inverno. Zelensky observou que Kiev havia proposto a produção conjunta de mísseis de defesa aérea, mas isso continua impossível sem as licenças de fabricação necessárias. Apesar das dificuldades políticas de alguns estados, ele enfatizou que a Ucrânia é grata por todo o apoio que continua recebendo. Nessa semana, a Rússia divulgou uma onda de histórias falsas absurdas, tentando encobrir seus próprios fracassos militares e esconder a verdade sobre o que aconteceu perto de Kupiansk.
O discurso em vídeo do presidente Zelensky, feito na linha de frente e que mostramos para vocês na semana passada, claramente mexeu com os nervos do Kremlin. Isso expôs as alegações da Rússia sobre a captura da cidade sob uma nova perspectiva. Durante a linha direta com Vladimir Putin, Putin, o ditador do Kremlin, acabou se enrolando nas próprias mentiras. Quando foi questionado sobre o vídeo gravado na placa de entrada de Kupiansk, ele primeiro insistiu que era falso. Mas, apenas um momento depois, ele se contradisse, questionando em voz alta por que Zelensky sequer se daria ao trabalho de falsificá-lo. De falsificá-lo. Ou seja, de falsificá-lo de qualquer maneira. Qualquer ironia. A gente já sabe disso pelos filmes dele, lá atrás. Então, não tem nada de incomum nisso. Bom, me disseram que a placa tá completamente diferente agora. Mas esse não é o ponto. Depois, ele tentou voltar atrás, dizendo que a placa supostamente fica a 1 quilômetro ao sul da cidade e que é impossível se aproximar de Kupiansk por causa dos combates e dos drones. As contradições e a confusão só destacaram uma coisa: Moscou não controla a cidade. Para esconder a verdade e enganar os parceiros da Ucrânia, especialmente os Estados Unidos, os propagandistas russos lançaram uma campanha maciça de falsificações geradas por IA sobre Kupiansk. Como explicou Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, os propagandistas receberam uma ordem direta: provar a qualquer custo que Zelensky não esteve lá e que Kupiansk está supostamente sob controle russo. Eles estão produzindo vídeos falsos e são tão descarados que nem se deem ao trabalho de remover as marcas d'água de IA. Já flagramos a Rússia mentindo repetidamente sobre a conquista de território, sobre a situação real na linha de frente e sobre muitas outras coisas importantes. Mas por que eles fazem isso? Como afirma Oleg C., major reformado da Guarda Nacional da Ucrânia e analista militar, Etman Stakut, o principal objetivo da Rússia é semear dúvidas sobre as capacidades militares da Ucrânia. Graças a Deus que as pessoas finalmente começaram a falar sobre a expressão semear dúvida. Porque às vezes nós não avaliávamos claramente por que os russos espalham informações que não correspondem à realidade. Esse é o objetivo dos ataques de informação contra nossos militares, nossa população civil e nossos parceiros na Europa e nos Estados Unidos. Embora, principalmente, isso afete mais a nós e aos nossos parceiros. Na Europa, o objetivo não é convencer, mas sim semear dúvida. Quero dizer, isso está realmente escrito nos manuais deles, onde estudam questões de guerra de informação e sabotagem informacional. Isso é estudado, por exemplo, no Instituto de Relações Internacionais de Moscou. Todos nós já ouvimos falar dele. E lá, literalmente no segundo ano, eles ensinam como conduzir operações de sabotagem, campanhas de informação, como exercer pressão em tempos de guerra e de paz, e como usar a propaganda. E agora, para a situação real na linha de frente. Como relatou o comandante-chefe Alexander Sirski nesta semana, as forças ucranianas recuperaram 16 quilômetros quadrados na parte norte de Pokrovsk e agora controlam quase 90% de Kupiansk, após empurrar as tropas russas para trás. Falando na 32ª reunião de Ramstein, Sirski disse que a situação continua difícil. Apesar das pesadas perdas, a Rússia continua com ações ofensivas, mas não obteve nenhum sucesso operacional significativo. No eixo de Pokrovsk, onde o inimigo tenta avançar há mais de 17 meses, as unidades ucranianas estão segurando a linha e tomando a iniciativa. Conversamos sobre a situação na linha de frente com Yuri Fedorenko, comandante do 429 Regimento Separado de Yeles e Manu Systems, das Forças Terrestres da Ucrânia. Vamos ouvir em primeira mão o que está acontecendo na linha de contato. Também devemos mencionar os eventos que estão ocorrendo em Kupiansk. Vocês sabem que as forças de defesa realizaram, na minha opinião, uma operação realmente notável. Isso possibilitou cortar o inimigo nos arredores ao norte da cidade de Kupiansk, empurrá-los de volta para as margens do rio Oskil e assim impedir que o grupo de sabotagem e reconhecimento do inimigo se entrincheirasse. A própria cidade de Kupiansk. Continuamos nessa luta. E podemos alcançar resultados concretos e sucesso nela. Para isso, precisamos trabalhar ativamente, não só na linha de contato, mas também com nossos parceiros.
Isso diz respeito à capacidade de receber financiamento adicional para armamentos, assim como aqueles tipos de armas que nos permitem operar no território da Federação Russa. Para que a Rússia pare com seus ataques, é preciso secá-la economicamente, não permitindo que o orçamento da ocupação russa seja abastecido com petróleo, gás ou dólares. Esta semana trouxe vários grandes sucessos ucranianos. A inteligência britânica confirmou que a Ucrânia realizou um ataque inédito com um drone submarino contra um submarino russo da classe Varshavianka, em Novosibirsk, provavelmente desativando-o e forçando a Rússia a dispersar outros navios. As forças de operações especiais da Ucrânia também atingiram um navio petroleiro russo do projeto Okhotnik e uma plataforma de perfuração da Lukoil no Mar Cáspio. E em uma operação histórica, a mais de 2.000 quilômetros de casa, o Serviço de Segurança da Ucrânia usou drones para atacar o petroleiro da frota Sombra russa, no Mediterrâneo. A embarcação, usada para driblar sanções e financiar a guerra da Rússia, estava vazia, não representava risco ambiental no momento e foi gravemente danificada, tornando-se inutilizável. Sacando por hoje. Eu sou a Yulia Roivat. Muito obrigada pelo seu tempo, atenção e por apoiar firmemente a Ucrânia. Nos vemos na próxima semana. Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro do que está acontecendo no mundo, apresentado por nós, o ATV, sob a perspectiva ucraniana.